Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais no Ar, e hoje a alegria de receber aqui o oncologista Dr. João Evangelista, um brinde à vida. Dr. João Evangelista, seja muito bem-vindo ao Viver Mais. Obrigado. Dr. João Evangelista, como eu disse, é oncologista e óbvio que a gente vai falar dessa doença que ainda assusta tanto, né, doutor Evangelista? E o que mais assim me impacta são as estatísticas. Segundo o INCA, mais de 600 mil pessoas até 2022, próximo ano, está a um passo, terão essa doença? É isso mesmo, Ian. São 650 mil pessoas por ano até 2022, né? Então, os cálculos são feitos trienalmente, a cada 3 anos. E mesmo se a gente excluir os cânceres de pele, daqueles mais comuns que são relacionados à exposição solar, a gente está falando de 450 mil brasileiros diagnosticados com câncer todos os anos. Nossa, e o que contribui para uma estatística tão alta, doutor Evangelista? A gente tem várias causas. No caso do Brasil, especialmente, a gente fala de um país de uma característica muito peculiar, né? A gente tem alguns cânceres de incidência relacionados a processos infecciosos e exposição ambiental. Então, existe, por exemplo, as pessoas... É clássico, né? Aquela coisa de exposição ao asbesto, né? A gente tinha aquelas... Asbesto. Asbesto é o que fazia a telha de amianto, que todo mundo tinha em casa. Sim. Antigamente. Algumas pessoas ainda têm, mas aquilo é cancerígeno. Então, no processo, a telha em si não dá muito problema, mas o processo de fabricação, as pessoas que trabalhavam na fabricação da telha aspiravam aquilo e desenvolviam câncer, por exemplo. Isso foi... No Brasil não se trabalha mais com asbesto, as telhas de amianto que existem já existem, as novas já são feitas com outra tecnologia, mas a gente tem esses fatores ambientais que estão sendo regulados com o tempo, então são tipos de tumores que em países mais desenvolvidos não se tem mais. A gente tem, por exemplo, tumores relacionados à exposição ao cigarro, que tem diminuído nos países desenvolvidos. A gente tem tumores que são relacionados a infecções virais, né? O câncer do colo do útero da mulher, por exemplo, que é causado por um vírus chamado HPV, o papiloma vírus humano, e que também nos países desenvolvidos hoje em dia se vacinam todas as mulheres e as mulheres não têm mais HPV, então não tem como contrair mais o câncer. No caso do Brasil, a gente ainda tem esses tipos de tumor, ainda são tumores muito prevalentes, com uma frequência alta, e a gente começou a ter tumores de países desenvolvidos, que são aqueles tumores associados à obesidade, associados a diabetes na população crescendo no número muito alto, né, associado a não atividade física, que apesar de não ter aparentemente relação, eles são causas de desenvolvimento de neoplasia no nosso corpo. Bom, doutor Evangelista, se fala muito na hereditariedade. Quando alguém da família tem um câncer, todos os descendentes se assustam com isso. Isso também tem um peso, né, nessa estatística? Tem. A gente tem duas coisas que são distintas e vale a gente fazer a observação. Existem aquelas famílias com alguma predisposição. E isso, como você falou, as famílias se assustam e às vezes porque já tiveram outros casos, minha avó também teve, agora está minha mãe, será que eu, né? O próprio paciente, quando vem no nosso consultório, fica muito preocupado com ele, mas também com a família. Será que meu filho vai ter uma chance de ter isso que eu tive também? Algumas famílias têm realmente algum fator de predisposição, a gente não sabe por quê, mesmo excluindo, né, por exemplo, tirando tabaco, exposição a essas coisas ambientais, a gente não consegue achar uma causa. O que a gente sabe é que isso aumenta, em algumas situações, a chance de algum descendente ter câncer, mas é um aumento pequeno, não é a coisa mais expressiva. E existem aquelas famílias que têm algum fator genético que é transmissível, então é hereditário, né, vai passando de geração para geração, em que se transmite um gene
com uma predisposição ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer muito altos. Isso, a gente fala assim, parece, assusta Assustador, também, mas é uma fração ínfima. A gente está falando aí de 8% de todos os casos de câncer diagnosticados são dessas famílias com fator genético. Quantos por cento? 8%. 8%. Bem pouco, né? 92% ou tem um fator ambiental, claro, Olha isso. ou a gente ainda, infelizmente, não sabe por que que aparece. Então, quando não é genético e é provocado câncer por fatores ambientais, é possível evitar? Isso aqui é o mais importante, é possível se evitar. Pronto. A gente comentou aqui, por exemplo, dessa questão do asbesto, né? Do amianto. Do amianto. Mas a gente tem o cigarro como um fator de causa de câncer muito alto ainda no nosso meio. A gente vem tendo nas últimas décadas aí diminuição do número de fumantes, e essa diminuição é muito mais intensa, foi muito mais intensa no início daquelas campanhas de educação sobre o risco do tabaco. E o tabaco, ele causa, a gente lembra do tabaco muito com o pulmão, né? Ele causa câncer de pulmão, mas ele tem vários outros partes do corpo que ele vai atingir, causando. Porque às vezes a pessoa diz assim, fumou a vida inteira e teve câncer de estômago, teve câncer de pescoço. Então a gente tem, a gente tem aqueles que são diretamente associados ao tabaco. Então a gente tem o câncer da boca, a gente tem o câncer da laringe, né? A gente tem o câncer do pulmão. E a gente tem um que é diretamente associado ao tabaco, mas que se fala pouco, que é o câncer da bexiga, por exemplo. Câncer da bexiga. Então, tá o meio fumante longe, também atinge... A maioria dos tumores de bexiga é em fumantes, a grande maioria, né? Então, é aquele tipo do tumor que, quando o paciente chega no nosso consultório, a gente já fala, você fuma, né? Ele diz, doutor, como é que você sabe, né? Porque a grande maioria. E tem aqueles indiretamente relacionados. Então, pessoas que fumam, mulheres que fumam têm um pouquinho mais de chance de ter câncer de mama. Por quê? As mulheres são sempre as mais penalizadas. Não, a gente realça que o câncer de mama não é por penalização, é por conscientização, é diferente. Aumenta-se um pouco a chance de câncer de estômago, como você falou, um pouquinho a chance de câncer de intestino, não é muito, mas globalmente, se você colocar na balança, não vale a pena fumar, né? Com certeza, com certeza. E eu acredito até, doutor Evangelista, que o Brasil avançou muito. Eu estive ano atrasado, antes da pandemia, na Europa, na Espanha. Nossa, como os europeus fumam. Fumam. Né? Aí, no caso, o Brasil está à frente desses países em número de câncer, mesmo a gente tendo reduzido as estatísticas, como quando é lá? A gente coloca nesse paralelo. Quando a gente coloca em termos de frequência de fumantes, a gente teve uma diminuição bem expressiva. Né? Infelizmente, a gente vem tendo um repique, talvez, porque o pessoal mais jovem que já não viveu, né, no ambiente de muito fumo, acaba esquecendo um pouco dos riscos das coisas e vai testando de novo. Mas a gente vem tendo uma diminuição desses cânceres relacionados diretamente ao cigarro aqui no Brasil também. Eles estão em primeiro lugar, os cânceres relacionados ao cigarro? Qual é o mais evidente hoje? Assim, quando a gente fala em frequência de ocorrência, né, quando a gente fala em frequência de ocorrência, a gente tem o câncer de mama nas mulheres como principal e o câncer de próstata em homens como principal. Quando a gente fala de um câncer que atinge tanto homens e mulheres, o que vem em segundo lugar, tanto em homens e mulheres, é o câncer de intestino, que é o câncer de cólon. No caso dos cânceres relacionados ao cigarro, eles têm aí um outro lado. Apesar deles não serem os mais frequentes, eles são dos mais letais. Então, por exemplo, quando descobre já está... O câncer de pulmão, ele é o câncer que mais mata no Brasil, um dos que mais matam no Brasil. Apesar dele não ser o mais frequente, ele está lá na terceira, quarta posição na maioria das vezes. Quando você diagnostica, em geral, ele já está muito avançado. Ele é um câncer muito agressivo e, em geral, ele está muito avançado porque os sintomas do câncer de pulmão vão se confundir naquela pessoa que fuma há muito tempo. É uma tossezinha. É por causa do cigarro. É o cigarro, é o pigarro, é aquela coisa. E quando você vai diagnosticar... Já é tarde. Já é tarde. Agora, um outro ponto importante da gente lembrar é que a gente também tem capacidade de rastrear os tumores, né? Que é tentar achar eles precocemente. Pois o senhor vai falar sobre isso, doutor João Evangelista, no próximo bloco, porque eu quero questionar também os tratamentos, o momento certo e ideal. A gente vai continuar aqui tomando nosso café e hoje se deliciando com os doces da Bake, onde a gente está gravando. Viver Mais volta já. Apoio Cultural.
Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta, a gente seguindo aqui, tomando café, conversando com o oncologista, Dr. João Evangelista, e eu deixei lá no outro bloco, Dr. João Evangelista, eu estava pontuando a questão do rastreio, da gente do achar rastreio. precocemente. Aí eu pergunto o seguinte, o que sinaliza, né, que você pode estar com câncer? O câncer, ele tem uma característica muito traiçoeira, né? Ele é pouquíssimo sintomático na grande maioria das pessoas quando ele está no início. Então, a gente imaginando aí o câncer de mama, um nódulozinho na mama que às vezes passa despercebido, no caso do câncer de pulmão, um nódulozinho no pulmão que geralmente não vai dar sintoma. Então, ele vai despercebido até uma fase muito mais avançada. Em geral, depende muito do órgão. Esse diagnóstico pode ser muito precoce por um sintoma bobo, por exemplo, uma rouquidão mantida constantemente, é um fator que chama atenção para um câncer na garganta. A presença de sangramento junto com as fezes na evacuação é um fator que leva a uma suspeita de um câncer no intestino. A mesma coisa acontece como sangramentos, escapes em mulheres já menopausadas, levando a uma necessidade de investigação de um câncer. Inchaço, doutor João Evangelista, inchaço. Quando a gente tem a doença mais avançada, e isso é uma característica do câncer, ele vai atuar desequilibrando todo o organismo. Ele às vezes começa no intestino, começa na mama, começa no pulmão, começa na próstata, mas na hora que ele começa a se disseminar pelo organismo, ele vai causar um desbalanço total. Então aí os sintomas variam muito, né? De pessoa para pessoa também? Também de pessoa para pessoa. Então a gente está falando aqui, por exemplo, de tosse, mas às vezes o primeiro sintoma frequente de um paciente com câncer de pulmão é uma dor no osso, porque ele causa muita lesão óssea. A mesma coisa um homem com doença da próstata. É muito mais frequente essas doenças acontecerem ali por volta dos 50, 60 anos. Então é muito mais comum os homens terem a hiperplasia da próstata, o que causa alguns sintomas que são iguais ao do câncer. Então ele passa despercebido muitas vezes. Então quando é que a gente tem que, poxa, é um alerta, a luzinha vermelha está piscando, eu tenho que ir lá no Dr. João Evangelista, porque o senhor falou anteriormente que, no caso não sendo genético, até sendo genético é possível reverter. Então vamos lá, qual é quando dá o sinal vermelho, quando é que eu marco uma consulta com o senhor? A gente tem aqueles sintomas de alerta, que a gente sempre deseja que as pessoas cheguem antes disso, né? Que é perda de peso excessiva, não intencional, você começa a emagrecer mesmo sem estar fazendo um regime, sem estar fazendo nenhum trabalho nutricional sobre isso, que é você começar a ter cansaço excessivo, mas não no sentido de fadiga, você não tem mais energia para fazer o que você estava fazendo, por exemplo, ou no caso de você sentir alguma alteração física, então sentir um nódulo na mama, sentir um nódulo no pescoço, então você se conhecer, você conhecer o seu próprio corpo é um dos fatores de prevenção de um diagnóstico tardio do câncer. Por exemplo, a gente vai, mulher, no ginecologista uma vez por ano. Independente de estar sentindo qualquer coisa, a gente pode marcar uma consulta com um oncologista? Mesmo geral, que não tenha hereditariedade, porque a pessoa só vai na hora que o negócio já está difícil de reverter, isso é uma pergunta né? interessante. Quando a gente pensa em rastreio de câncer, né, a gente fala uma palavra que em geral não é muito comentada, mas a gente está falando de exames que são muito comuns já. Então, a gente está falando, por exemplo, das mulheres. Quando você vai no ginecologista, está lá no pacote do ginecologista, vamos fazer então a sua mamografia, né? Ultravaginal. Vamos fazer o estudo preventivo do colo de útero. Então, esses são exames de rastreio. São exames que estão solicitados pelos médicos clínicos gerais, os ginecologistas. Para poder chegar ao senhor, né? Exatamente. Então, no caso das mulheres, a gente tem rotineiramente a recomendação de mamografias a partir dos 45, 50 anos. A gente tem os exames de prevenção de câncer de colo uterino.
por exemplo. No caso dos homens, a gente tem os exames rotineiros da próstata. Existem algumas sociedades médicas que recomendam de maneira diferente, mas basicamente entre os 45 e 50 anos. Tem que fazer o exame do toque, né? Os tumores malignos, eles são muito mais frequentes a partir da 5ª, 6ª década de vida. Então, a frequência é muito maior nos 50, 60. Dos 50. Então, se começa a prevenção ali ou um pouquinho antes daquilo, na grande maioria das vezes. Então, isso acontece nas mulheres para câncer de mama, isso acontece nos homens para câncer de próstata, acontece em toda a população para câncer de intestino, por exemplo. Muda dependendo um pouquinho daquilo que a gente comentou no quadro ali da história da família. Às vezes a família, mesmo sem um fator genético identificado, se a família tem muitos casos, a gente começa ali a partir dos 40 anos. Então, o que existe de inovação em termos de tratamento? Avançou muito? É menos doloroso? Bastante. Se a gente colocar na multidisciplinaridade que a gente trata o câncer, né, a gente começou a ter muitos avanços já na parte de diagnóstico de imagem. Então, a questão da mamografia foi um dos avanços, a gente pode dizer assim, né? A mamografia, por exemplo, de hoje em dia, ela não é o mesmo exame que existiu, que se popularizou na década de 60. Hoje é mais nítida, né? Muito mais. E a gente tem, inclusive, modelos sendo testados mais novos com auxílio de inteligência artificial para a interpretação da imagem. Então, tudo isso vai fazer ainda a coisa melhorar mais. E o avanço também nos pacientes que já estão com diagnóstico, né? Então, a gente tem hoje tomografias com uma definição muito melhor, ressonâncias magnéticas com imagens muito precisas, exames que todo paciente que tem um diagnóstico de câncer começa a conhecer, que é o famoso exame de PET scan, né? O que é o PET scan? O PET scan, ele é um exame que faz em um aparelho só, duas técnicas diferentes, um exame de cintilografia junto com um exame de tomografia. E a grande mágica desse exame é esse, porque na hora que eu junto os dois em um mesmo equipamento, eu consigo fazer um rastreamento quase que do corpo inteiro. Mas esse exame, de novo, vale ressaltar que ele é um exame feito para pessoas já com diagnóstico. Mas isso ajuda a gente a saber aonde o câncer está, ajuda a gente a saber até onde ele chegou e ajuda a gente a programar muito o tratamento. Além disso, a gente teve um salto monstruoso, Ian, do diagnóstico, do tratamento medicamentoso. Os medicamentos. O que a gente falava, mais acessíveis. O que a gente falava das quimioterapias, né? Que era aquele terror, dolorosas. Cai cabelo. A gente começa a ter tratamentos que são de quimioterapia tradicional, que são bem mais eficientes, com menos dano, menos morbidade para o paciente. A gente começa a ter maneiras, mesmo com a quimioterapia causando dano, de reverter mais rapidamente ou evitar esse dano, você falou, e do cabelo, por exemplo. Mulheres que vão fazer tratamento para câncer de mama, que é uma coisa que machuca muito, né, a queda de cabelo. Se tem hoje maneiras de evitar essa queda de cabelo, por exemplo. Mas também a gente tem que falar que existem novos classes de tratamento, e uma das que mais vem ganhando campo no tratamento da oncologia é a imunoterapia. Que não é igual à químio, porque a químio é um remédio, a gente costuma falar um veneninho que a gente dá para o paciente em dose controlada para matar o câncer, mas que é tóxico para a pessoa. E já a imunoterapia seriam medicamentos que vão fazer o nosso organismo reconhecer o câncer como alguma coisa ruim, uma coisa que nosso corpo normalmente não consegue fazer, para que o nosso próprio organismo combata a doença. Entendi. Né? A gente tem falado muito aí de imunidade de Covid. É quase isso, a gente dá um remédio para que o organismo identifique que o câncer é uma coisa ruim. Que bom, são avanços nessa questão do câncer. Bom, doutor João Evangelista, o senhor falou que, vamos botar aqui, 90% é possível a gente dar uma trégua, evitar que se chegue a casos de morte. A gente vai falar como evitar, como viver mais para chegar a esse nível no próximo bloco. Combinado? Combinado. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família.
Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de Volta, seguindo aqui com o Dr. João Evangelista. E a gente já falou nessa questão do câncer, eu acho que agora vamos para a parte boa, né, Dr. Evangelista? Como é que a gente pode evitar, nessa vida tão cheia de cobranças, nessa contemporaneidade de disputas, quais são as orientações do senhor para a gente não chegar a esse nível de ter essa doença? O principal fator é a prevenção, né? Prevenção. É muito melhor prevenir do falou, que remediar, né? exatamente. E a prevenção são dois campos. O primeiro é a gente saber quem é aquela população de risco e tentar identificar o mais precoce possível. Quanto mais cedo a gente diagnostica um tumor maligno, mais fácil é o tratamento. A gente está falando de tratamentos bem mais simples e com chance de cura muito mais alta. Né? Em alguns casos, por exemplo, de mulheres que diagnosticam câncer de mama muito no início, nem quimioterapia elas vão precisar receber. Fazem. Do útero também, já ouvi também, casos, então, né? Assim, às vezes o diagnóstico é tão precoce que o tratamento é tirar o nódulo ali e o tratamento está completo, está resolvido o problema. A forma como a gente vê a vida, porque tem gente que diz assim, a pessoa não tem histórico na família, mas apareceu um câncer, é porque era muito zangado, a pessoa estressada. Isso pesa para que essa doença se manifeste, a gente tem doutor João? Algumas coisas que a gente não consegue explicar, né? Mas a gente vê muito isso e muito em relação a algum trauma, assim, perda de um parente, e logo depois alguém da família tem algum diagnóstico. Infelizmente, a gente não tem um dado muito sólidos quanto a isso. Mas, junto com isso, vem as questões também de hábito, né? Então, a gente falou do cigarro, mas a gente tem que falar do sobrepeso, a gente tem que falar de atividade física, de alimentação saudável. Existem algumas avaliações que mostram que o câncer de intestino, que é o terceiro causa de morte de diagnósticos de câncer no nosso país, quase metade deles seriam preveníveis se a gente tivesse uma alimentação saudável e fizesse exercício físico. Porque, em grande parte, eles são causados por irritação de alimentos ricos em gordura, com pouca fibra, que vão machucando o nosso intestino ao longo dos anos. A gente vai pagar o preço lá com 60 anos de idade, mas isso é uma coisa cumulativa. Bom, a gente já está aqui quase na reta final, mas o senhor falou aqui nos bastidores da questão do câncer de pele, que tem alguns cânceres que são fáceis, entre aspas, né? Porque nada é fácil quando se trata de doença, né? É claro. O câncer de pele, nós estamos aqui no mês de julho, sol, as pessoas já se liberando depois desse ano de pandemia, onde estávamos todos muito retidos dentro de casa. Qual a orientação em relação ao câncer de pele? Porque esse é prevenível, né? Esse é prevenível, né? A gente tem dois grupos principais de câncer de pele, mas o mais comum é aquele câncer de pele associado à exposição crônica do sol sem proteção. São pessoas que ficam se expondo, e aqui, né, no nosso estado muito sol, mas a gente tem como se prevenir. Né? Tem como se prevenir evitando a exposição, mas quando não dá para... Tenho que trabalhar, tenho que sair, eu fico muito tempo ao ar livre, tem como a gente se prevenir usando protetor solar, tem como se prevenir usando roupas de proteção ultravioleta, que felizmente tem se disseminado muito o uso, né? A gente vê bastante. Tem visto bastante, mas aí é importante realçar que aquilo protege em geral braços, mas o câncer de pele mais comum, eles são no rosto, na face, né? Então ponta do nariz, asa do nariz que pega muito sol, orelha que pega muito sol. Que a gente nunca passa protetor nas orelhas. Pois é. Tem que em homens principalmente, né? Que vão ter também cabelo mais curto. Menos cabelo. E aí acaba tendo muita exposição nessas partes do corpo. Então ter cuidado com isso, um bonezinho, um chapéu, passar protetor se for o caso, é muito importante. Porque muita gente diz assim, diz que não é para pegar sol, mas o sol tem a vitamina D. Exato. Gente, mas tem que ter aquele o equilíbrio, o bom senso, né? Porque as pessoas sempre gostam de fazer um questionamento em alto benefício, né? E é diferente, né? O sol benéfico para a gente é aquele sol mais brando, do começo da manhã, do final da tarde. Aquele sol no meio, principalmente na região aqui como a nossa, de incidência muito alta, ele traz uma carga de energia ultravioleta muito alta, né? O que vai
deixar a gente com risco de câncer, deixar a pele mais velha, né, envelhecida, não tem benefício. A gente falou aqui que no início mais de 600 mil pessoas por ano serão diagnosticadas. Exato. Vamos dar aí um alerta para reduzir essas estatísticas? E é importante para as pessoas que ficaram esse tempo todo mais isoladas, mais reclusas, que elas comecem a conversar com o seu médico. Principalmente você que já tem ali mais de 45, 50 anos, para retomar os exames preventivos. Para retomar as mulheres as mamografias, os exames de colo de útero, para os homens os exames de próstata, todos a colonoscopia. Então existem faixas de risco e conversar, discutir com o seu médico para saber se você está nessa faixa de risco e se você já deve voltar a fazer os seus exames de prevenção de câncer. Prevenção é o melhor remédio? É o melhor remédio. É um clichê, mas que vale a gente falar muito. Vira um mantra. Prevenção é o melhor remédio. É isso aí. O senhor está nas redes sociais, doutor João Evangelista? Eu não estou. Não, eu uso muito não pouco dá tempo, isso. né? Não dá. O meu uso do celular é respondendo pacientes na hora das vezes, dúvida, né? Pronto, então, mas nós estamos, viu? Olha, ótimo, nós vamos seguir. Vamos seguir. Ian Gomes, jornalista, no Instagram, tem o nosso canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou aqui a minha conversa com o doutor João Evangelista, você vai lá no YouTube, compartilha, escuta essa conversa e segue as orientações aqui desse profissional para a gente reduzir essa estatística, viver mais de forma saudável, com alegria de viver, não é isso? É isso aí. Falando em alegria, vamos aqui experimentar os docinhos da Bake, né? Isso aqui com moderação faz bem, né? Tudo com moderação faz bem. Então é nesse clima aqui de muita informação que a gente termina o Viver Mais de hoje. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Um brinde à vida. Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.